Muito bem, então. Vamos falar agora um pouquinho sobre o assunto de frações, tá? Um dos assuntos de frações importantes a gente passar aqui é o seguinte. É sobre comparações de frações, não é? Como comparar. Então a gente tem duas regras para como comparar frações. Comparar frações quer dizer o seguinte, quer dizer que a gente vai tentar saber, né, qual fração representa um número maior e qual fração representa um número menor, assim como a gente estava trabalhando com comparações de números naturais no passado, tá? Então é o seguinte, quando a gente trabalhava com comparação de números naturais era uma coisa bem intuitiva, né? Era só indicar qual número era maior ou era menor, eu só precisava mostrar para vocês, na realidade, o funcionamento do símbolo, né? Por exemplo, se a gente tivesse o número 11 e o número 12, a única coisa que eu precisei fazer foi explicar para vocês que a gente usa esse símbolo aqui e que ele fica apontando na direção do número menor e aberto na direção do número maior. Com frações, como é que isso funciona? A primeira regra é o seguinte, se os denominadores forem iguais, tá? Então vamos lá. Quando a gente tem denominadores iguais, a situação é o seguinte, a gente pode ter, por exemplo, a fração 1/3 e a fração 2/3. Vocês percebem que o denominador é 3. O denominador é igual. Então, para saber qual é maior, a gente só precisa comparar o número natural em cima, ou seja, o numerador. Aqui, nesse caso, o numerador é 1, aqui é 2, certo? Então, qual numerador é maior? O numerador 2 de 2/3 é maior. Então, quem tiver o numerador maior é maior, quando os denominadores forem iguais, tá? Isso é um exemplo. Vamos considerar outro exemplo. A gente pode ter a fração 4 sétimos, que é 4 sobre 7, e a fração 3 sétimos, que é 3 sobre 7. Percebam novamente os denominadores sendo iguais. Nesse caso, novamente, basta a gente analisar os numeradores, os números de cima, e ver qual numerador é maior. Como o numerador 4 é maior que o numerador 3, então 4 sétimos é maior do que 3 sétimos. Então, com denominadores iguais, é muito simples, muito fácil, tá? Agora, se os denominadores forem diferentes, aí o caldo engrossa. Vamos lá. Primeira coisa que é importante, denominadores, primeira coisa que é importante eu lembrar para vocês. Professor, quando os denominadores são iguais, a gente só analisa o numerador. E se os numeradores forem iguais, a gente só analisa o denominador? Não. Se os numeradores forem iguais e os denominadores diferentes, não faz a menor diferença. A gente segue essa regra que eu vou mostrar agora. Opa, iguais não, né? Se os denominadores agora forem diferentes. Tá. Então, tendo o caso de denominadores diferentes, por exemplo, se a gente tiver 1 sobre 2 e 1 sobre 3. Pronto, os denominadores estão diferentes. Aqui é denominador 2, aqui é denominador 3. Mas os numeradores estão iguais, né? São iguais a 1. Aí, pela essa sugestão aí que você me daria, né? Quem tiver o numerador maior é maior, então um terço é maior, né? Não, não senhor, não é assim que faz não. Tá errado esse raciocínio. Deixa eu mostrar para vocês como é que faz isso aqui. Se você tiver denominadores diferentes assim, com 1/2 e 1/3, não tem, a não ser que você já saiba, já tenha uma capacidade de análise muito grande, ou que você pegue e faça o desenho, né? Tente fazer o desenho da fração é outra alternativa, mas a forma de fazer mais própria é essa que eu vou mostrar agora. Você vai multiplicar essas frações por algum número que torne os denominadores iguais. Então, por exemplo, os denominadores 2 e 3, para serem igualados, eles precisam ser multiplicados. No caso do número 2 pelo número 3, no caso do número 3 pelo número 2, que a gente chega num denominador 6.
Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira fração, que é um terço, que é um meio. Eu vou fazer um meio vezes... Eu vou multiplicar por 3 em cima e por 3 embaixo, tá? E eu vou chegar na fração 3 sextos, tá ok? Deixa eu dar uma apagada agora nisso, eu cheguei na fração 3 sextos. Agora eu vou pegar a fração 1 terço, e para ela ficar com o denominador 6, eu multiplico por 2 em cima e por 2 embaixo. Se eu fizer isso, eu vou ficar aqui em cima com 2 e aqui embaixo com 6. E deu 2 sextos. Com isso, eu tenho que essas frações aqui, eu vou indicar as operações que eu fiz aqui, ó. Eu multipliquei aqui por, peraí, um meio, eu multipliquei por 3 em cima e por 3 embaixo, e um terço, tá aí, um terço, eu multipliquei por 2 em cima, 2 embaixo. E eu fiquei com o seguinte, eu fiquei com 3 sextos em um, e no outro caso eu fiquei com 2 sextos também. Fazendo essa operação, eu obtive duas frações de denominadores iguais, né? Ambos os denominadores iguais a 6. E agora, basta eu fazer a comparação como eu fazia antes, né? Então, multiplicar, aliás, analisar os numeradores aqui, né? O numerador 3 é maior do que o numerador 2, então 3 sextos é maior do que 2, mas aí eu preciso me lembrar que 3 sextos está aqui representando um meio, né? 3 sextos é a multiplicação de um meio, não é? O que significa, então, deixa eu apagar tudo isso aqui, significa que a fração 1 meio é maior do que a fração 1 terço, ok? Espero que tenha ficado claro, e essa aula era isso.